Fala galera, boa noite, tudo bem? Eu tô aqui porque vocês pediram, insistiram para fazer alguma coisa online para o pessoal que não é de Curitiba, de outros estados, cidades, países, planetas aí. Vamos falar um pouquinho como que eu comecei com a carreira de character artist, de designer. Para contar como que eu cheguei, eu preciso voltar um pouquinho e contar realmente desde o começo. Moro com a minha avó desde quando era criança. Criado por vó, sabe como que é, né? Não joga bola, não sai pra rua, não anda de bike. Então eu sempre fui muito nerd. Desde os meus 12 anos, mais ou menos, quando eu ganhei meu primeiro computador, eu comecei a entrar nesse mundo de fórum digital pra ver coisas de Dragon Ball, de anime, de mangá. Sempre era muito viciado nesse tipo de coisa. Até que conheci um fórum de Dragon Ball que uma das áreas do fórum se chamava design. E eu peguei e cliquei lá pra saber o que que era. Quando eu cliquei lá, mudou a minha vida pela primeira vez, assim, porque eu comecei a ver um monte de manipulação de imagem, um monte de coisa legal, que eu falei, caraca, que coisa é essa? O que que é isso? Aí eu descobri que o pessoal usava um software chamado Photoshop, né? Na época era o 5.0. A partir daí eu comecei a fazer um monte de amizade, comecei a conhecer um monte de jovenzinhos lá que mexiam com Photoshop. E eu também me aventurei, né? Baixei lá, piratão, o Photoshop e comecei a brincar. Aprendi a fazer nada, né? Sofri, chorei ali. Aí o pessoal me recomendou alguns tutoriais na época, eu assisti alguns tutoriais ali, li, né, porque vídeo também não rolava muito, com 12, 13 anos mais ou menos. Me recomendaram então um site chamado DeviantArt. Esse site também ajudou muito na minha vida, porque lá era realmente o pessoal profissional que já mexia com isso. Então eu desde os 12, 13 anos já estava imerso ali, com um monte de profissional que levava realmente a vida vivendo com arte, fotografia, manipulação de imagem, design. Então eu ia seguindo com o fórum, com os meus amigos ali brincando de manipulação de imagem, mas eu também ia seguindo com esses tutoriais desse pessoal do DeviantArt, né? Que eram realmente artistas em que eu me inspirava. Uma das coisas que esse pessoal me pergunta, da onde vem o seu nick, né? Seu apelido Síntese? Vem dali, né? Tinha um artista chamado Night Angel lá, Vincent Lay, né? Que eu curtia muito o trabalho dele e um dia ele fez uma obra chamada Síntese. Aí eu comecei a usar Síntese como nome. Alguns me conhecem como Síntese bem antigo, mas sou o André. Então assim, eu comecei a mexer com Photoshop, esse tipo de coisa, brincando mesmo. Fazia disputas, competições de assinatura de um contra o outro, wallpaper, 800 por 600. E assim que o design entrou na minha vida, de uma maneira bem despretensiosa, e quando chegou na época de fazer faculdade, eu acabei decidindo por fazer design mesmo. Então quando eu entrei na faculdade de design, eu já tinha ganho alguns prêmios internacionais com design abstrato, não tinha nada a ver com character design, tá? Era realmente design abstrato, usava 3D Max e Photoshop. Eu ganhei esses prêmios, mas mexia com isso umas 15 horas por dia, assim, sabe? Não tinha muita coisa pra fazer, não tinha muito jogo online, assim, porque a conexão era meio ruim. Eu só consegui esses tais prêmios, né, sair no top do DeviantArt, Daily Top Deviation, porque eu realmente estava envolvido com esses artistas mais profissionais. Então realmente foi o conhecimento que eles me passaram que me levou a isso. Quando eu entrei realmente na faculdade, que eu conheci outras realidades, outras pessoas, e também quando eu entrei no estágio de design, eu vi que toda aquela minha arte, por mais que eu tivesse ganho algum prêmio, na parte técnica ela era muito primária ainda. Então eu aprendi demais no estágio de design, sabe? Aprendi muito. Questão de DPI, para impressão, como fazer uma marca de um jeito correto, identidade visual, esse tipo de coisa. Sem falar com a experiência, né? Os pessoal ali que eu conheci na faculdade também tinham, cada um tinha uma experiência em uma área, e isso leva para a vida inteira. O pessoal que eu conheci lá é realmente um network incrível. Às vezes o pessoal pergunta, André, vale a pena fazer faculdade ou não? Cara, se puder, faça, tá? Porque as pessoas que você vai conhecer lá, o networking que você vai ter lá é fantástico. Se você não pode, não faça. Mas se puder, eu de maneira alguma desmereço a faculdade. Eu acho que se não fosse a faculdade, eu não teria feito a pós, eu não teria conhecido as pessoas e os softwares e tudo que eu conheci de maneira incrível. Então, com certeza vai te ajudar, sabe, plenamente, assim. Então, eu resolvi fazer design gráfico e design de produto aqui em Curitiba mesmo, na faculdade Unibrasil. Como que realmente começou a minha carreira? Eu moro com a minha avó, como eu falei pra vocês, desde pequeno. Quando eu tinha mais ou menos 14 para 15 anos, o marido dela, né, no caso meu avô Drasto, ele teve um tumor no cérebro. E ele que sustentava a casa, assim, sabe? Ele era como se fosse meu pai, minha avó como se fosse minha mãe. Essa foi uma parte muito bad da minha vida, assim, porque eu sofri muito, tá? Porque ele foi pra UTI várias vezes. E no mesmo ano que ele ficou doente, a minha avó também teve uma doença, assim, incurável, assim, bem forte mesmo. Então,
nessa área, assim, foi um choque muito grande. Eu sempre fui cristão e eu sempre acreditei que Deus pode curar tanto uma gripe quanto uma doença mais forte. Só que assim, é muito fácil falar quando não é você com a doença, né? Quando não é você que está na família, mas quando você está vivendo todos os dias aquilo é bem complicado. Então assim, a arte sempre esteve junto comigo e a partir do momento que eu fui fazendo estágio, eu acabei me desenvolvendo muito como pessoa. O maior salário que eu ganhei lá, com certeza, não foi o que eles me pagavam, assim como todo estágio, mas sim o conhecimento, tá? A experiência. Então eu acabei sendo registrado por aquela agência de design e publicidade aqui em Curitiba. Trabalhei um tempão lá, trabalhei uns 5 anos ali, com 5, 6 anos registrado ali, com design mesmo, publicidade, evento, manipulação de imagem. Aí eu comecei a fazer a pós em animação digital, que mudou minha vida pela segunda vez. Eu tava muito tempo mexendo com algo, eu sempre amei a manipulação de imagem e os meus chefes, o pessoal sempre falava, André, sabe, por que você não vai para outro lugar? Já deu o teu tempo aqui, sabe? Vai para outro lugar, assim, tenta outra coisa, porque o teu trabalho é muito bom. E eu ficava feliz, só que eu ficava muito folgado. Acabei fazendo a pós e conheci o software ZBrush. Quando o professor mostrou ali, o professor Cláudio mostrou o ZBrush, aquilo brilhou meu olho, eu falei, caraca, que fantástico, assim. Aí na primeira aula comecei a esculpir ali uma cabeça meio torta ali, salvei o print daquilo, levei para casa, dormi tranquilo. No outro dia no trabalho eu comecei a pesquisar sobre alguns artistas de ZBrush, né? O que o ZBrush contribuía para a área de game design, cinema. Aí eu conheci o artista chamado Kurt Pepstein. Quando eu olhei o trabalho do Kurt Pepstein, eu me apaixonei, eu vi os aliens dele e falei, cara, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Por ser cristão, eu acredito que a gente tem uma vida só, né? Como eu gosto de falar, eu gosto de pintar pano de prato. Cara, vai lá e pinta o melhor pano de prato que você pode pintar. Puxa, eu gosto, sei lá, de automobilismo, sabe? Eu gosto de administração. Cara, faz o teu melhor, que essa vida aqui, eu acredito que é só uma. Quando eu decidi que eu ia mexer com o ZBrush e aquilo ia mudar minha vida, ia ser pro resto da minha vida, eu realmente decidi. Então eu passei mais 1 ano e meio ali, quando eu podia, tinha um tempinho no trabalho, esculpia, e o pessoal, o que é isso? Que trabalho é esse? O que você tá mexendo? O que é isso? O pessoal foi se interessando, foi gostando, foi vendo a minha evolução, e até os meus chefes perguntaram, como que a gente pode aplicar isso no trabalho? Só que era muito difícil, né, aplicar o ZBrush ali no trabalho. A vida, né, se você não se mexe, a vida acaba se mexendo por você ali. E eu deveria ter tido a coragem de sair do trabalho e procurar alguma outra coisa, mas como o meu trabalho me ajudava a sustentar minha casa, minha família, minha avó e esse meu avô que estava doente, eu não podia simplesmente sair sem nada em vista. Esse medo, né, esse receio me fez continuar na agência ali, até que a vida, que nem eu falei pra vocês, tem uma hora que ela faz você se mexer obrigatoriamente, né? Então eu acabei sendo mandado embora. Essa crise no Brasil aí, e a primeira coisa que eles cortam é design, né? Não tinha feito nada de errado, meu trabalho era excelente, fui mandado embora de cabeça erguida e eles sabiam que eu queria já sair. Então isso facilitou muito. Eu também não quis pedir a conta, né? Questão do salário ali, que eu ia ganhar uma boa grana por trabalhar muito tempo ali. Resumindo, fui mandado embora de cabeça erguida, os chefes lá me adoram. A partir do momento que eu saí do trabalho, eu tinha uma grana X. Eu podia ficar me sustentando com aquela grana X e com o seguro-desemprego durante um tempo, ou poderia só ficar com seguro-desemprego e pegar aquela grana e gastar no computador. Foi o que eu fiz. Eu investi praticamente tudo no computador dos sonhos, assim, que eu podia comprar. Eu tinha 6 meses em casa, livre, recebendo seguro-desemprego para me dedicar no ZBrush que eu queria. Então, assim, o Photoshop me ajudou demais, demais, demais. Então, no começo, eu modelava algum monstrinho, algum personagem e socava Photoshop para aquilo ficar bonito, sabe? Tentava esconder o 3D ali com o Photoshop. Ficava em casa, mexia no ZBrush. Eu demorei 6 anos para explicar para minha avó o que era design, o que era Photoshop, esse tipo de coisa. E depois de um tempo eu tive que cortar isso, explicar para ela o que era ZBrush, modelagem. Mas ela sempre me apoiou muito assim na minha vida, muito mesmo. Só que ela olhava assim, eu mexendo com aqueles monstrinhos, aqueles personagens, e ela ficava meio, o que é isso, né? O que você está fazendo, né? Onde que vai aplicar isso? Mas no começo foi tranquilo, porque eu estava recebendo seguro-desemprego. Faltando uns 3 meses para acabar o dinheiro, ela começou a me perguntar, André, e aí, já começou a mandar currículo? Aí eu falava, já mandei alguns aí. Mentira, né? Não tinha mandado nenhum. Porque eu não queria mais trabalhar com design gráfico, eu queria realmente me dedicar 200% àquilo. Custasse o que ia custar, sabe? Então eu fiquei ali perto dos 2 meses, 1 mês para acabar o dinheiro, a coisa foi cada vez piorando mais, assim, ela cada vez foi ficando mais tensa, preocupada com o dinheiro. Até que um dia teve uma reunião lá, eu brinco, teve uma reunião das tias lá em casa lá,
que elas deixaram meio que a porta aberta e começaram a falar alto de propósito, falando, porque o André podia procurar emprego em tal área, em outra coisa, até conseguir, né? Aqui no Brasil é muito difícil essa área de game, não vai dar, por enquanto não vai dar certo, não sei o que, não sei o que. Mas elas faziam isso porque elas realmente têm mais experiência, né? Então, não tinha nada em vista onde que eu ia aplicar os meus personagens. E faltando um mês para acabar o dinheiro, assim, foi ficando bem complicado. Algumas brigas eu tava tendo já em casa, porque realmente minha avó tava preocupada com o dinheiro. E faltando 10 dias, assim, para acabar o dinheiro da casa inteira. De papel higiênico, shampoo, apesar de eu não usar muito. Acabar dinheiro de comida, tudo. Eu não tinha desistido ainda. Eu falei, cara, Deus vai me honrar, meu trabalho de alguma maneira vai ser recompensado e vai dar certo. Faltando 10 dias eu recebi meu primeiro freela 3D. Aquele dia foi fantástico pra mim, sabe? Porque eu recebi lá a descrição do job, né? Fazer um golem, tá? Então, pra mim, que sempre fui nerd, fã de Senhor dos Anéis, Star Wars, sabe? Todo esse tipo de coisa, receber pra fazer um golem, pra mim era mágico, né? Pô, em casa, trabalhar, sem chefe. Claro que eu aceitei o trabalho, recebi lá um valor X, se não me engano eram uns R$1.000, e com aquele valor, aquilo me deu um alívio, porque eu teria mais uns 10 a 15 dias para estudar. Então olha como era o meu pensamento, eu sempre pensava, eu preciso ganhar dinheiro para eu ter tempo para estudar. Sempre que eu não ganhava um dinheiro, lá em casa as coisas ficavam mais tranquilas. Minha avó ficava mais tranquila. Por que eu falo isso? Designer, artista, a gente mexe muito com o sentimento, com emoção. Na hora que você está esculpindo, ilustrando, desenhando, projetando, o ambiente influencia muito. Então eu estava numa casa que esse meu tio, porque ele teve um tumor, meu tio, meu avô, eu chamo ele de tio, mas ele é meu vodrasto. Por causa desse tumor, ele agora é como se fosse uma criança, assim, sabe? Ele é como se fosse um doente mental, assim, sabe? Só que ele não é... Ele entende bastante coisa, só que ele tem uma mentalidade como se fosse de uma criança. Só que muitas das vezes ele é muito nervoso, mesmo tomando remédio, tá? A minha avó já é bem esquentadinha, assim, né? Minha avó é ligada no 220, cara. Ela assiste Walking Dead comigo, Game of Thrones, Prison Break, Breaking Bad. Minha avó é loucona. Tem muitos e muitos dias que é bem complicado eu estar esculpindo e trabalhando em casa, porque eu tô escutando briga, escutando um monte de coisa, tá? Então a primeira coisa que eu quero falar pra vocês, eu sei que artista é muito influenciado pela música, pelo ambiente, mas você não pode esperar que isso vá resumir o final do teu dia, tá? Se eu fosse esperar os dias bons para eu esculpir, para eu desenhar, para ilustrar, eu com certeza não estaria no nível que eu tô hoje. Então, diferente do que você passa, de como você tá, de como tá o teu ambiente, o teu coração, se a tua namorada terminou com você ou não, se você brigou com teu pai ou não, se a tua música favorita tá tocando ou não, senta e faz. Não espere pelos melhores dias, assim, porque foi assim que eu fiz, pelo menos, tá? Eu não podia esperar pelos melhores dias. A minha família não podia esperar pelos meus melhores dias e dias confortáveis. Então, até hoje eu trabalho em casa, assim, nem sempre o ambiente lá é muito favorável. Eu montei a desktop dos sonhos ali, sabe? A cadeira que eu quis, o teclado, o monitor que eu quis, a tablet que eu quis, tudo. Meu quarto tá do jeito que eu quero. Só que nem sempre lá é o melhor ambiente para eu esculpir ou trabalhar. Faltando 10 dias eu recebi meu primeiro freela, deu aquele alívio. Eu acredito que muito de vocês não tem a situação com um pai rico que banca tudo, ou vocês não podem ficar sem trabalhar. Eu entendo muito isso. Então, cara, artista, não adianta. Trabalhou das 8 às 6, seja o que for, chegou em casa, toma uma água, um banho, respira, vai trabalhar, cara. Você não vai dormir às 10 da noite, você não vai dormir às 11, não vai dormir meia-noite. Tem dia que você não vai dormir antes das 2, 3. Você tem que se sacrificar por um tempo. Não vai levar a vida inteira assim também, que senão isso vai te fazer mal. Mas você tem que se sacrificar por um tempo, por algo maior. Teu ser, você tem que deixar de ser um pouco o que você quer para se tornar aquilo que você quer ser um dia. Então eu estudava de 10 a 15 horas por dia durante esses anos que eu precisava realmente evoluir como artista no meu trabalho. Tá? Então eu nunca tive ninguém para me sustentar ali. A minha avó sempre fez de tudo por mim, mas a partir do momento que o meu avô ficou doente, as coisas ficaram bem complicadas para mim. Não só a questão do dinheiro, psicológico, você perder um parente, né? Porque ele tá com a gente, mas a gente é como se tivesse perdido ele, né? A minha avó vê toda aquela situação, ela com 70 anos de idade, né? Ver o marido dela naquela situação, né? Ela tendo que refazer várias coisas que ela não fazia, né? Ela só cuidava da casa ali e tal, né? Eu sei que é um trabalho difícil, né? Só cuidava, mas ela cuidava da casa, fazia janta, arrumava tudo, ele trabalhava e eu estudava. A partir do momento que ele ficou doente, eu e ela, a gente teve que começar a se virar, ela teve que começar a vender um monte de coisa, com
com 65, 70 anos, ela vendia roupa fora da pensão que ela ganhava do exército. Eu fazia estágio, estudava, então a gente ia sempre se virando. Minha avó sempre foi muito parceira, assim, sabe? Minha família sempre me apoiou. O começo foi muito difícil, o começo da carreira. Eu passei por muitas complicações, muitas mesmo. Às vezes as pessoas me viam ganhando algum prêmio internacional e pensavam, nossa, o André já deve estar rico, né? Cara, ninguém sabe o background que você passa. Ninguém sabe como é que tá a tua vida. Então eu podia estar saindo no site, no melhor site do mundo de 3D, mas só eu sei como que tava a minha vida no momento. E não vejam esses artistas famosos, esses grandes trabalhos, grandes artistas, só como artistas, tá? Quando eu vejo um trabalho que eu acho muito massa, quando eu vejo um artista que me inspira muito, eu não reconheço ele só como artista, mas como pessoa. Principalmente, que para chegar no nível que ele tá, para ter a arte dele no nível que ele tá, ele teve que superar muitas coisas dessa vida. Porque a vida, cara, não é fácil pra ninguém não, tá? Todo mundo sofre, todo mundo chora, todo mundo passa perrengue. Então, pra ele conseguir levar a arte dele naquele nível, ele teve que abrir mão de ficar chorando, sentado, sofrendo, e teve que sentar a bunda na cadeira, esculpir, desenhar nos dias bons, nos dias ruins, nos dias tristes, nos dias felizes. Primeira dica, cara, não espere o dia bom, tá? Vai e faz, senta e faz, tá? Então o começo foi muito complicado mesmo, assim, eu passei muita dificuldade, eu tive grande ajuda da minha família, das minhas tias, no momento que a gente não conseguia dinheiro ou não conseguia algum freela, até que eu tive a ideia de começar a dar aulas online. A partir do momento que eu comecei a dar aulas online, a coisa foi ficando melhor já lá em casa, tá? Foi ajudando muito, porque eu já tinha aquele dinheiro caso eu não tivesse nenhum freela. E a partir do momento que eu comecei a participar de alguns concursos também me ajudou muito, tá? Então, outra coisa, foque no portfólio de vocês em trabalhos pessoais. Cada vez que eu posto um trabalho pessoal, na mesma semana, meu Behance, meu ArtStation, meu e-mail, tem um monte de freela aparecendo, tá? Se eu ficasse ali sem postar, ninguém ia me ver, tá? Quem não é visto não é lembrado. Desde quando eu era bem ruinzinho, eu sempre ia postando trabalho, sempre ia postando, tá? Então, eu acabei recebendo meu primeiro freela porque alguém viu meu trabalho e viu que estava no nível legal. Tá? Então, cara, não se esconda. Use o Facebook para postar trabalho, tá? Não fique postando vídeo de gatinho e fique curtindo coisa besta. Cara, use o Facebook da maneira mais fria possível. Por que eu falo isso? Você tem que focar no objetivo. Eu quero ser um artista tal e eu vou usar tudo que eu posso para chegar até lá, tá? Comece a usar o Facebook com inteligência, Behance, ArtStation, tudo que você pode da maneira mais inteligente possível para que as pessoas te vejam, tá? Às vezes um artista ele é muito bom, ninguém sabe que ele existe, porque ele não investe no marketing pessoal dele. Né, eu, graças a Deus, por trabalhar na agência de marketing lá, isso sempre me ajudou. Mesmo quando era bem ruizinho, eu conseguia divulgar bem o meu trabalho, tá? Então, assim, pessoal, o começo foi muito suado. Eu quero que vocês realmente foquem essa parte, porque provavelmente para vocês também não vai ser fácil, tá? Seja por dinheiro, seja por ânimo, porque é muito fácil desistir nessa área. Você vê alguns trabalhos assim, você fala, meu Deus, cara, eu vou fazer qualquer outra coisa, administração, eu vou largar tudo e vou fugir da arte. Porque a arte... Hoje em dia, o pessoal quer aprender em 2 anos o que os grandes artistas aprenderam em 40, 50 anos, né? E não é bem assim. Anatomia, proporção, cor, gesturing, né? Pose, tudo isso é um conhecimento que realmente é muito rico, muito amplo, é muito difícil. Você não vai aprender em 2 anos o que a galera aprendeu em tanto tempo. Demorou 3 anos, tá? Mesmo ganhando muitos prêmios internacionais, saindo em sites como 3D Total, recebendo 3D Excellence Award, saindo no Top Roll, acho que é o maior destaque mundial aí para ZBrush 3D, do ZBrush Central. Mesmo assim, tá muito difícil a situação lá em casa. Se eu tivesse desistido 4 meses antes, eu não teria visto, sabe, a maravilha e a glória que é você ser bem pago por um trabalho que você se esforçou tanto tempo para fazer ali, sabe? Então, cara, não desista, tá? Não desista mesmo. Seja a área que você quiser ser, o que você quiser ser, não desista, tá? Tem uma frase que diz que eu acho que é muito legal, não tem como vencer aquele cara que não desiste, né? A vida não tem como vencer você se você não desiste. É como o Rocky Balboa fala, não importa o quanto você bate, e sim o quanto você aguenta apanhar e continuar seguindo em frente, né? Então não importa, sinceramente, não importa os prêmios que eu recebi, os dias mais importantes da minha vida não foram os prêmios que eu recebi, os destaques que eu saí, os likes, curtidas e comentários. Os dias mais importantes da minha vida foram os dias que era para eu desistir e não desistir.
Os dias que eu aguentei ali, engoli o choro, engoli a pressão da vida ali e não desisti. Esses dias vão ser os dias mais importantes para vocês, porque se vocês falharem nesses dias, os dias gloriosos, os dias de vitória, vocês não vão ver, tá? Os dias ruins são os principais dias. Não desista, vai dar certo, você vai conseguir. Só que você precisa dar tudo de você. Não tem como dar 99%. Nessa área todo mundo dá 100%. Você tem que dar 110%, 115%, 120%. Tá ok? Então assim, pessoal, demorou 3 anos pra mim, porque eu tinha pra minha vida que se eu não ganhasse dinheiro com isso, se eu não fosse reconhecido com isso, se eu não tivesse um destaque com o que eu tô fazendo, a minha família não comia. Então assim, as dificuldades que eu passei, as lutas que eu passei, tudo isso influenciou para que eu viesse ser o artista que eu sou hoje. Então assim, cara, use as suas dificuldades para te botar para cima, não para te botar para baixo. Use os teus defeitos para te botar para cima. Dificuldade todo mundo passa, problema todo mundo tem. E agora o que você vai fazer com isso? Vai ficar sendo como mais um aí ou vai dar a volta por cima e vai destruir? A vida é uma só, cara. Vai lá e dá tudo que você tem. Outra coisa, pessoal. Leão anda com leão, tá? Tenha em volta de você pessoas que te motivam, te colocam pra cima, pessoas vitoriosas, não pessoas que são sempre deprê, triste, tá? Eu, graças a Deus, tenho uma namorada maravilhosa aí, Thalise, que nunca me deixou desistir, sempre quando eu tava, sabe, teve um concurso do Game of Thrones, que tem uma das minhas imagens favoritas, o Red Shirt ali, que não era pra eu ter feito ele, assim, sabe? Faltava 4 dias pra acabar o concurso, e eu falei, não dá tempo, né? Não tem como, vai muita gente boa, assim, dela, não, vai fazer, você vai fazer, você vai fazer, você vai fazer, e eu resolvi fazer. Tá? Então nesses dias, nesses 4 dias eu dormi, acordei Game of Thrones e graças a Deus eu acabei ganhando e saindo na página principal da HBO Game of Thrones Brasil. E assim, foi porque eu tinha uma pessoa que era um leão do meu lado, né, que me motivava, tá? Outra coisa, os artistas que você gosta, siga eles em tudo que você puder, Facebook, Instagram, Twitter, curta, veja vídeo, esteja envolvido no meio dessas pessoas, é muito importante isso, tá? Você abrir o teu celular de manhã ou o computador e tá vendo arte direto, tá? O que me levou a evoluir tão rápido? Foram 2 coisas. Aliás, foram 3. A primeira foi a dificuldade. Ou eu ficava bom, minha família morria de fome. Segundo, referência. Desde os meus 12 anos que eu vejo arte no DeviantArt, tá? Eu tenho 26 anos agora. Desde os meus 12 anos que eu abro o DeviantArt todos os dias e entupo minha mente de coisa. Mesmo que eu não ilustrasse, mesmo que eu não desenhasse, minha cabeça está entupida de referência boa. Tenha as referências boas, tá? Pinterest, ArtStation, Behance, deixa a tua cabeça entupir. A gente fica vendo tanta porcaria na internet, gente, tanto vídeo ruim, música ruim, postagem besta. Veja vídeos bons, filmes bons, sabe? Escute música boa, veja artes boas, tudo isso influencia. Tudo que você consome você é. Você acaba virando um pouco daquilo. Tá? Então essas referências me ajudaram demais, porque quando eu comecei a esculpir, a minha cabeça já estava borbulhando com tudo aquilo que eu tinha engolido mais de 10 anos ali para aplicar em alguma coisa. Musculação me ajudou demais, gente. Por quê? Porque eu sempre fui fã de musculação, bodybuilding, fisiculturismo. Então ver a galera peladona era comigo mesmo. Bodybuilder, mulher, homem, tá? Não tem nada de boiola nisso aí, pode ver mesmo. Por que me ajudou tanto? Olha só como na vida, é igual o Steve Jobs fala, né? Você não pode conectar os pontos olhando para frente, para o futuro. Só pode conectar os pontos quando você olha para o passado. Então ele chegou numa área que ele olhou para o passado dele e viu que tudo que ele fez tinha influenciado ele virar o Steve Jobs que ele era. Comigo foi o mesmo. Quando eu ia pensar que a musculação ia me ajudar alguma coisa com design, né, uma coisa totalmente diferente da outra, cara, ajudou demais. Porque character design é anatomia, tá? Tudo é anatomia nisso. Desenho é anatomia. A anatomia está em tudo, seja em animal, dragão, criatura, pessoas. Quando eu comecei a esculpir, eu já sabia para que servia o deltoide, romboide, trapézio, sabe, oblíquo, bíceps, tríceps, dorsais. Eu sabia tudo isso. Eu sabia mais ou menos a proporção, o volume, tá? Porque eu era muito viciado realmente em musculação. Então na hora de esculpir, eu tive muito mais facilidade, porque eu já sabia a proporção ideal para algumas coisas, como que seria alguém com mais fraquinho, mais gordinho, alguém mais musculoso. Então isso me ajudou muito. Às vezes você fez alguma coisa na tua vida que você acha que não vai servir de nada e usa isso para ajudar na tua arte, com certeza, tá bom? Agora falando um pouco dos artistas que me influenciam. Cara, tem milhões, assim, sabe? Com certeza eu vou esquecer algum, assim, mas tem milhões. No Brasil, não podia deixar de citar o grande mestre Alex Oliver, gênio, gênio, humilde pra caramba, deu um exemplo pra todo mundo.
Ele é sensacional, o trabalho dele em escultura, no ZBrush, modelagem digital, anatomia. Meu professor Rafa Souza de anatomia, o cara é um monstro. Eu tenho orgulho de ser aluno dele, não só pelo trabalho dele, mas pela pessoa que ele é. Bom, Rafael Grassetti tá na Santa Mônica lá destruindo tudo, mostrando que antes dos 30 aí dá pra ficar rico, famoso. Fausto Martini, cara, Kurt Pepstein, Brian Linha, Maciej Cutiara, esse cara é o deus do novo mundo aí, meu Deus do céu, esse cara aí, o HD do cérebro dele deve ser infinito. Vitaly Bulgarov, meu Deus, esse cara, esse cara é um robô, é um alienígena, né? Então, se envolva com pessoas, escultura tradicional, digital painting, não importa, sabe? Se envolva com a arte dessas pessoas que vai influenciar na sua. Não fique só focado, eu gosto de robô, só vou estudar robô. Não, sabe? Deixa teu cérebro fluir. Os artistas antigos aí, né? Van Gogh, Michelangelo, Leonardo da Vinci, não dá pra deixar esses mestres à toa aí, porque o pessoal hoje só quer estudar muita coisa digital nova, mas tem que lembrar quem que começou com todo esse estudo de anatomia, né? Tem milhões de artistas aí que me inspiram, tá? Com certeza eu esqueci vários aí, sei lá, tem uns 200 artistas aí, no mínimo, que eu olho quase todo dia o trabalho dele. Me perguntam muito sobre o mercado de trabalho. Dá pra ganhar dinheiro com isso, com 3D? Como é que funciona no Brasil? Como é que funciona em Curitiba? Como é que funciona em São Paulo? O que eu faço? Não se preocupem com isso e deem toda a importância para isso. É meio contraditório. Não se preocupem com isso porque tá chovendo no mercado, tá chovendo trabalho, só que você tem que ser bom. Isso é uma coisa boa da ilustração, do design em si, do character art. Você não precisa estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Você precisa ser bom. Então é fácil e é difícil ao mesmo tempo. Seja bom que vai ter mercado sobrando para você. O difícil é ser bom, né? O mercado de trabalho, como que funciona? 99% dos trabalhos que eu pego são internacionais. Tá? Isso é muito bom, porque eu acabo recebendo em dólar, em euro, né? O dólar tá aí R$4, então, cara, é muito bom. Tá? Quando eu trabalhava na agência, assim, eu passei anos recebendo, sei lá, R$1.500. Eu ajudava com 1.400 em casa, né? Sobrava R$100 para mim. R$100 dividido por cada final de semana, sobrava R$25 por cada final de semana. O que você faz com R$25 no final de semana, tendo namorado? Não faz nada, né? Vai assistir um filme no IMAX lá, já é 36, a pipoca é 18, o estacionamento é 8, a coca é 12, acabou. Né? Comprar um sorvetinho então já era. Eu passei muito tempo assim no miúdo e graças a Deus hoje em dia eu já consegui, sei lá, tem mês que eu consigo, com freela, eu consigo ganhar 10 vezes o que eu ganhava na agência trabalhando o mês inteiro, das 8 às 6, tá? Então, assim, o que acontece? No começo é muito impossível, principalmente para realismo. O cartoon é tão difícil quanto, só que o cartoon é um pouco mais carismático. Então você consegue mais trabalhos relacionados à publicidade aqui no Brasil. Agora, o realismo em si, até você ficar bom no realismo, você não é bom. Você olha uma arte assim, aquilo quase te convence, não te convence. Agora, se você olha um realismo que você fala, putz, animal, curti, isso aí me convence, tá? Demora para você chegar nesse ponto. Que a tua arte transmite uma alma ali, você olha para aquele olho ali, aquilo te representa alguma coisa, demora muito para chegar nesse tempo. Até você chegar lá, você não é nada. Então assim, cara, o cartoon é mais fácil para trabalho. Só que de maneira alguma eu posso ser irresponsável e falar para vocês fazer cartoon se vocês querem fazer realismo. Você quer fazer realismo? Cara, vai fazer realismo. Quer fazer cartoon? Faça cartoon. Faça o que você ama. Tenha no teu portfólio coisas que você ama. Tá? Muitas pessoas às vezes mostram um portfólio para mim e eu olho um monte de trabalho misturado. É arma com arquitetura, com caráter. Tá? Eu falo, tá, tipo... Daí eu pergunto, tá, e essa casa aqui? A galera faz muito, né, no SolidWorks e tal, faz uma casa bonita, né, toda arquitetada ali, toda linda. Eu falo, tá, isso aqui. Ele, não, é porque eu gostei, fiz um freela aí, fiz um trabalho, achei que ficou legal. Eu, tá, mas você quer continuar trabalhando com isso? Não. E por que você tá indo no portfólio? Ah, porque eu acho que ficou bonito, ficou bom, eu demorei pra fazer. Daí a pessoa vai ficar ali sempre olhando o teu trabalho, vai pedir pra você fazer mais, você vai acabar entrando num ciclo, assim, sabe? Igual o Mike Azevedo sempre fala isso. Tenha no teu portfólio o que você quer fazer. Ah, eu quero fazer os capeta. Tem os capeta no portfólio. Quero fazer orc. Tem a orc. Quero fazer mulher. Tem a mulher, tá? Deixa no teu portfólio aquilo que você quer fazer. Porque o cara vai olhar um orc, vai olhar uma mulher, vai olhar um bebê, vai olhar qualquer coisa e vai falar, vou contratar ele pra fazer isso. Meu portfólio é cheio de dragão. Tá? Adianta eu falar que eu não quero fazer dragão? Não faz muito sentido, né? Se tá ali é porque eu quero que alguém me contrate por aquilo. Tenha no teu portfólio o que você quer. Nem que você tenha que fazer 2 portfólios. Um para você ganhar dinheiro e outro portfólio você vai montando para você enviar para alguma empresa e outra coisa do tipo. Sobre enviar trabalho para empresa.
é uma coisa que eu tenho pra mim, vocês levam pra vocês se vocês quiserem. Eu não envio portfólio pra nenhuma empresa, nunca enviei. Às vezes que eu enviei foi porque eu já tinha uma conversa antes. Alguns podem pensar que é mais difícil, mas eu acho que daí eu foco no meu estudo. Se eu estudar, se eu tiver um nível ali, eles vão acabar me reconhecendo sem eu mandar nada pra eles, tá? Então eu tenho isso pra mim, eu sempre coloquei no meu coração, eu vou ser bom o ponto de não ter como eles não me conhecerem, sabe? Então, se isso ajudar vocês, use pra vocês. Eu não mando trabalho pra nenhuma empresa, né? Eu sonho em trabalhar na Blizzard, na Naughty Dog, assim, esse tipo de coisa, e eu quero que eles me conheçam antes de eu mandar qualquer coisa pra eles, assim, porque aí, nem que eu mande um dia, mas é o foco no que é o importante, não eu ficar mandando portfólio pra chamar atenção, mas eu focar no meu trabalho. O Facebook, cara, é uma ferramenta mágica. Tenha adicionado as pessoas lá que vão te ajudar, que vão influenciar você no teu trabalho. 6 meses atrás eu joguei um jogo e achei fantástico. Direção de arte, som, iluminação, um jogo maravilhoso. Nos créditos eu fui lá, vi o diretor de arte, peguei o nome dele, coloquei no Facebook e adicionei. Então, assim, é muito importante você estar cercado virtualmente dessas pessoas que podem influenciar. Que assim que você começa a postar trabalho, tá? Postem toda hora no Facebook. Assim que você começa a postar o trabalho, pode ser que no começo todo mundo te ache noob, iniciante, nem dê bola. Mas vai chegar uma hora que a galera vai começar a falar, esse cara tá melhorando. Esse cara tá ficando bom, tá? Ou, oxe, esse cara aqui é bom, tá? Tenha adicionado, adicione friamente mesmo as pessoas que você não conhece, tá? Vai na cara de pau mesmo, adiciona. Tá, ok? E ajuda muito se você ter alguma coisa relacionada à arte no teu trabalho. Não tem como eu adicionar todas as pessoas que me adicionam, né? Não tem como eu aceitar. Eu geralmente aceito quem eu vejo que tem muito amigo em comum, ou seja, ele está relacionado à arte, ou tem alguma imagem no perfil, Facebook, com um trabalho postado. Fica muito mais fácil do que um artista simplesmente adicionar alguém que não tem ali nada a ver com arte, não tem nenhum trabalho postado. Fica mais fácil saber, né? O cara te adicionou por causa disso mesmo. Mercado de trabalho, cara. É maravilhoso ganhar dólar, tá, pessoal? Principalmente com esse dólar R$4. Só que você tem que postar mesmo. Tem que postar ArtStation, Behance, cara. A galera, pra character design, a galera às vezes ignora o Behance. A maioria dos meus freelas acabei ganhando através do Behance. Participe de concursos, saia em sites, manda para site para sair a tua arte. Tem um monte de site de design inspiration que você vai lá, dá um submit, envia a tua arte, os caras postam. Tá? Realmente se envolva com esse tipo de coisa. A galera tem que estar te vendo. Como é que alguém vai te ver? O meu primeiro freela eu recebi porque eu tinha o Paulo, né, Almeida adicionado, dono da Magma Image. Se eu não tivesse ele adicionado, como é que ele ia ver meu trabalho? Então, cara, o Facebook é sensacional. Aqui de Curitiba eu faço trabalho pro mundo inteiro. Da sua cidade você pode fazer trabalho pro mundo inteiro. Então, assim, o Brasil é difícil realmente, só que você não necessariamente está no Brasil, você está no mundo, né? Você com a internet está em todos os lugares ao mesmo tempo. Tá? Então não se preocupe com o mercado de trabalho. Eu sempre falo assim, tem jogador de futebol que ganha 5 milhões e tem jogador de futebol que ganha 5 mil. Quem que você quer ser? Você quer ser o que ganha 5 milhões ou que ganha 5 mil? Então, cara, foque sempre em ser o melhor que você pode ser. Na minha faculdade, eu lembro que eu entrei na primeira aula já, um professor perguntou assim, quem aqui que acha que vai ganhar dinheiro com design, que acha que vai ficar rico com design? E ele fez uma pergunta bem, assim, sabe, intimidando. E eu ergui a mão, assim, fui um dos primeiros. Acho que mais dois ergueram a mão, mas eu ergui a mão, assim, falei, eu vou ficar rico com design. De maneira alguma eu estava sendo arrogante, de maneira alguma eu estava me achando melhor do que qualquer um ali. Mas eu estava mostrando ali, não que eu queria dinheiro, que eu almejava dinheiro, que eu sou alguém assim, mas que o meu trabalho ia ser reconhecido porque eu ia dar 200%, sabe? Então, cara, é melhor você chutar alto e errar do que você chutar médio, que sabe que vai acertar e acertar, tá? Tenha isso em mente. Então, o mercado de trabalho é você quem faz. Quanto melhor você for, mais mercado você vai ter, tá? Então, no começo é bem complicado, mas vai chegar uma hora que você vai ter que recusar trabalho, assim, sabe? Só que você tem que postar toda hora, tem que se envolver com o pessoal online mesmo, tá bom? Galera, queria agradecer a todo mundo que está aqui assistindo. Espero que a minha história tenha ajudado a motivar vocês um pouco, inspirar, tá? Ter conhecido um pouco do que eu passei. É nóis, sucesso, galera. Valeu, muito obrigado aí. Tamo junto, meu irmão. Ei!